Bom, no domingo nós começamos essa, não é uma ideia, é o que Deus faz nesses períodos de transição, não é? E transição nós já definimos, né? Fase de mudança, estado intermediário, aleluia. Nós vimos no domingo, quando Deus é o meu? Não, né? Nós vimos no domingo que quando Deus resolve fazer transições, Ele se move. Amém? Toda a história bíblica e por toda a história humana, mesmo fora da Bíblia, Deus continua se movendo na história humana. Os avivamentos os avivamentos na história, os movimentos missionários na história, são provas de que Deus se movimenta na história humana, mesmo fora do que é narrado aqui. Isso não está ferindo o que é narrado, não está quebrando nenhum princípio, não está fazendo nada contra a própria Escritura, mas está demonstrando que o nosso Deus, Ele é dinâmico, Ele age, Ele se move. Ele não está preso a um tempo, Ele não está preso a um templo, Ele não está preso a um conceito, nem a uma época, nem a um grupo de pessoas. Deus também não está preso a uma religião, Deus não está preso a uma igreja, Deus também não está preso a uma teologia. Deus, Ele é livre, Ele é maior do que tudo. Deus nem sequer está preso ao universo que criou, Ele está fora do universo que criou, sustentando todas as coisas. E a gente viu que Ele se move. Qual é a primeira, vimos no domingo, a primeira maneira como Deus se move quando Ele quer fazer mudanças e transição? Ele move profetas e palavras proféticas. Não vou repetir, nós vimos os textos que foi ministrado, o entendimento em relação a isso, e hoje nós vamos ver a segunda maneira, ou a segunda forma, como Deus se move quando Ele quer fazer transição e mudanças na vida do seu povo, na vida da sua igreja, nas nossas vidas. A segunda maneira é que Ele move o que eu chamo, embora não está na Bíblia essa expressão segunda, que eu vou falar aqui, mas está a primeira. Mas é o entendimento, porque às vezes não é físico. O que eu vou falar aqui às vezes não é físico. Você não vê e não sente fisicamente. Às vezes você percebe isso de forma espiritual. Então Deus se move, em segundo lugar, através de ventos sobrenaturais. Amém. Porque eu sei que Deus usa ventos físicos e naturais, nós vamos ver aqui. Mas também vamos ver que Deus usa ventos que não podem ser discernidos com o olho humano ou com a sensação humana, mas só pode ser discernido de forma espiritual. Amém? Então vamos aos textos, porque são vários textos. Nós temos que passar pela Bíblia. Salmos, lá no capítulo 18, do versículo 6 até o versículo 12, tem um texto interessante, porque esse texto foi muito usado para as pessoas falarem quando estão na angústia, mas não percebem que a resposta de Deus no Salmo 18, olha, tinham muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, uma igreja fazia exatamente uma oração no meio-dia, gravava umas coisas, e tinha um programa de televisão, uma igreja muito conhecida, e usava muito esse tema do Salmo 18, essas primeiras palavras. E o povo conheceu esse salmo, mas o povo não conheceu a forma como Deus responde à oração feita neste salmo. Salmo 18, versículo 6 ao 12, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor. Quantos crentes não conhecem esse salmo? Muitos. Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada.
Gritei por socorro ao meu Deus do seu templo. Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aí o que acontece? As pessoas às vezes só fazem isso, só chega até aqui. Na minha angústia clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o seu clamor chegou ao meu ouvido. Mas o que acontece quando o nosso clamor chega ao ouvido de Deus? Aqui no Salmo 18 acontece: então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Olha, das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi levado sobre as asas do vento. Diga: asas do vento. É a primeira expressão que eu quero falar. São ventos. Este vento aqui não é físico. Este vento aqui são os ventos produzidos pelo bater das asas do querubim, que se move para levar Deus até o lugar, entre aspas. Ele está falando de forma figurada. Deus não precisa de nada disso, mas ele está falando de forma figurada para compreendermos que Deus está se movimentando para socorrer aquele que clama. Aleluia. E de tal maneira que até os ventos têm asas. Deus usa os ventos, uma trilha de vento, de alguma forma sobrenatural. Ele cavalga um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto que se ocultou, escuridão de águas e espessas nuvens do céu eram seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo, em brasas de fogo. E o Salmo continua descrevendo estes resultados desse mover de Deus. Mas aqui está claro, pelo menos na minha ótica, que os ventos estão presentes. Glória a Deus. Porque Deus voa nas asas do vento. O vento tem asa. É uma figura espiritual, é um sentido espiritual, mas é a ideia do movimento. Vamos ao outro texto. Isaías capítulo 29, versículo 5 e versículo 6. Se você não conseguir abrir, você anota aí no teu notes, ou no teu caderno, na tua agenda. Tem que anotar, que é bom, né? E volta, e quando chegar em casa antes de dormir, não precisa ligar a televisão, nem ligar o notebook, nem ligar o Netflix. Antes você pode assistir, mas antes, faz a coisa espiritual primeiro. Faz uma oração, faz uma leitura dos textos, revê o que você aprendeu, reflete, anota o que Deus te ensinou, e depois você vai assistir. Amém? Vá dormir. Isaías 29, 5 e 6. Mas a multidão dos seus inimigos, é interessante esse texto, Isaías 29, que ele está usando a mesma expressão para duas coisas. Ele está usando a palavra Ariel. Depois você pode olhar no capítulo. Ele tanto simboliza Ariel como Jerusalém, como Ariel também os inimigos de Jerusalém. Mas porque Ariel é a palavra para labareda de fogo, chamas em labaredas. E aí Deus está dizendo que às vezes o inimigo se torna labareda de fogo, mas em um outro momento a própria cidade se tornará uma labareda de fogo para ser defendida. Mas aí no meio dessa profecia, no versículo 5, versículo 6 diz: mas a multidão dos seus inimigos será como pó fino, e a multidão, Isaías 26, 5 e 6, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, ainda no versículo 5, num instante. Agora vem
versículo 6 de Isaías 29. Do Senhor dos Exércitos veio castigo com trovões, com terremoto, grande estrondo, tufão de vento, tempestade, labaredas de um fogo devorador. Tufão de vento. O juízo de Deus também vem em forma de vento. Terremoto, labareda de fogo. Isso são que? Elementos climáticos. E às vezes Deus se move na terra de tal maneira que é impossível você simplesmente ter uma explicação geológica, climática para aquilo. Você tenta e os cientistas vão dizer assim, ó, não sabemos. Não sabemos. Não descobrimos a causa. Porque às vezes é o próprio Deus que está se movendo pelos elementos climáticos. O povo da antiguidade não tinha problema com essa verdade. Entendia que em alguns momentos Deus mandava tufões de vento. Não era todas as vezes, mas em alguns momentos. O tornado, todo tornado é um anjo? Não. Mas tem anjo que controla os ventos. E tem anjo que vira tornado. Eu não sei te dizer qual, mas que a coisa é real, né? E a Bíblia deixa muito claro isso. Se nós estamos falando de mitologia, uma historinha. Os anjos são seres que têm poder, embora sejam espirituais, espíritos ministradores, eles demonstram com clareza na Escritura poder sobre a matéria. Foi um anjo, eu chamo de anjo Magneto, que tirou Pedro da prisão. O portão era de ferro e Pedro estava amarrado com correntes de ferro. O anjo entrou, a porta de ferro abriu sozinho. O anjo chega, chama Pedro, Pedro acorda, as correntes se abrem, se quebram de ferro, se quebram sozinhas. Pedro levanta, vai seguindo o anjo, a porta abre de novo, só de ferro, abre sozinha e se fecha. Tem poder magnético. Foi daí que os X-Men tiraram o poder. Anjos controlam, tem poder telecinese, tem poder magnetismo, controlam fogo, controlam água. Anjos têm esse poder, porque Deus deu a eles isso. Entendeu? Não é estranho, não é mitologia, não é historinha, não é história dos eternos, X-Men. Foi daí que esse povo tirou o poder dos anjos. Do que os anjos veem, do que os anjos fazem. O camarada que tem fogo no olho, do Superman que vai fogo. O próprio Jesus tem olhos como chama de fogo. Eu sou fascinada por essas grandezas. E aí? Como é que fica? Quem é que tem o poder nos olhos? É Jesus, esse também não. Quem tem o poder nos olhos é Jesus. Está me entendendo? Pensa que não. Tem sangue no olho, não, tem fogo nos olhos. Pensa que não. Salmo 148, volta para o Salmo 148. Olha o que acontece aqui. Salmo 148, no versículo 7 ao versículo 13. Até o Salmo 140 aí para frente, é o Salmo do louvor, né? Louvor, até o 150. Aí, no 148, no versículo 7 ao versículo 13, diz: desde a terra, louvem o Senhor. Estão lendo isso aí? Amém. Louvem o quem? Na minha versão eu gosto, porque não são baleias. Não são baleias. A expressão não é baleias. A expressão é monstros marinhos. Louvem monstros marinhos e todos os abismos, fogo, granizo, neve e vapor e ventos fortes. O que os ventos fortes fazem? Aqui nesse texto. O que os ventos fortes fazem? Eles executam. Lê o texto, eles estão lendo a Bíblia ou não? Versículo 8. Fogo, granizo, neve e vapor, ventos fortes que
lhe executam a palavra. O que é que os ventos fortes fazem? Obedecem à palavra de Deus. Estão executando o que Deus disse. Aleluia. O texto continua: montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Aleluia. Os ventos executam a palavra de Deus, porque Deus move ventos. Amém? Nós temos que continuar, porque ainda tem o sentido de tudo isso que nós estamos lendo. Daniel, no capítulo 7, profeta Daniel, anote aí. Profeta Daniel, no capítulo 7, essa visão aqui é poderosa. Do versículo 1 ao versículo 3. Daniel 7, de 1 ao 3. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Esse Belsazar foi aquele cara que levou os utensílios sagrados do templo, foi fazer uma festinha com ele. Uma mão invisível chegou lá no jantar e ele foi, entendeu? Tomou porrada, morreu. O anjo apareceu lá, escreveu lá um troço lá e ninguém entendia, viu? Foi esse rei aqui, Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho e visões passaram diante dos seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Daniel estava deitado na cama, ele teve visões e sonhos deitado na cama. Não estava no monte, não estava orando, não estava em lugar nenhum, deitado na cama. Deus fala com a gente, deitado na cama, nos sonhos e visões também. Amém? Você pode ficar num monte de coberta e não tem, Deus vai falar com você. Aleluia! Deus ele não tem limite. Eu vou para o monte para Deus falar comigo. No monte das cobertas ele também fala comigo. E a visão pode ser assustadora, né? Olha aí, Daniel então tem isso, deitado na cama. Graças a Deus que está escrito isso aqui, deitado na cama. Aleluia! Glória a Deus. Porque a gente pode dormir e Deus falar com a gente, né? Deitado na cama, né? E aí o que acontece? Logo depois, ainda no versículo 1, logo depois ele escreveu o sonho. Gente, em nome de Jesus, tem um sonho. O bispo, todo sonho que tem, escreve. Escreve o sonho, filho. Digita. Você não usa mais papel e caneta? Que você não sabe mais escrever? Você sabe digitar. Então, em nome de Jesus, digita o teu sonho. Escreve, né? Ou digita, porque na Bíblia de hoje, se fosse hoje, você digitar. Digitou o sonho, né? Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Versículo 2, Daniel disse. Aí ele começou a escrever, e quem está lendo agora está vendo o que ele escreveu. Ele escreveu dizendo: eu estava olhando, deitado na cama, teve uma visão. Amém? Ele estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Tem quantos ventos? 4. Ele pelo menos viu 4 ventos. Como ele viu, eu não sei. Ele viu os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Versículo 3: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, essa visão aqui é espetacular. Visão, um animal com face de... Primeiro é o face de leão com asas, depois vem um urso, né? Depois vem um boi, e aí depois vem um totalmente diferente, mesclado, um híbrido. O primeiro é híbrido, o último é híbrido, e os dois no meio são únicos, urso e boi. Mas olha que interessante, no final do capítulo, o anjo explica para ele o que cada um desses animais significam. Mas como é que estes seres, nessa visão de Daniel, surgiram? Surgiram porque eles estavam, pelo menos na visão dele, dentro do mar. E qual foi a função dos 4 ventos? Agitar o mar para expulsar, para fazer com que eles fossem vistos, revelar eles. Os 4 ventos
agitaram o grande mar para trazer à tona o que estava oculto no grande mar. Na visão. Amém? Isso é misterioso, gente. Isso aqui é um negócio, não é para assustar a gente. Mas ninguém, Hollywood não anda fazendo esse filme desse. Tinha que fazer um filme de Daniel 7, não é? Bonito demais com a tecnologia que nós temos hoje. Ia ficar bonito demais. Sim ou não? Os 4 ventos agitam o mar. E o que fazem? Revelam alguma coisa que está lá oculta. E aí Daniel descobre o que estava oculto no grande mar. Vamos a outro texto. Mateus. Jesus falou sobre vento várias vezes. Mas aqui é um texto fantástico. Mateus 24, versículo 29. Eu estou olhando ali o tempo, porque eu não trouxe relógio, são 9h30, já vou encerrar. Embora a bispa fica com vocês aqui até 10h30, né? Mas o bispo não, né? Mateus 24, de 29 a 31, Jesus está falando do final da grande tribulação. Quem lê Mateus 24 vai perceber que o capítulo inteiro, os discípulos começam: Senhor, quando será estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da restauração do reino? Eles fazem 3 perguntas em uma. Jesus responde às 3 perguntas, Mateus 24 e 25. Responde às 3 perguntas, em 3 blocos de respostas, nesses 2 capítulos. Aqui é o segundo bloco da resposta, porque os apóstolos perguntaram: que sinais haverá da tua vinda? Quando acontecerá estas coisas? E ele está respondendo o quando aqui. E aí ele diz, no versículo 29 de Mateus 24 até o 31, assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Dos céus mesmo, serão abalados. Olha que coisa, Jesus que está falando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Filho, né? Com letra maiúscula, divino, Filho de Deus. E do homem também com letra maiúscula, da humanidade. Então ele é divino e humano. Só Jesus tem essas 2 naturezas ao mesmo tempo, divina e humana. Interessante, nós receberemos um corpo glorificado e teremos natureza semelhante a partir do milênio. Aleluia. Eu amo o milênio, né? Então, aí o que acontece? Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 31 diz que quando Jesus voltar, o que ele vai fazer? Ele enviará os seus, sempre os anjos, né? Sempre os anjos. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão seus espíritos aonde? Desde quando? Dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui não são as pessoas que estarão na terra, aqui são aqueles que estão no céu. Todos os salvos, todos os justos, todos aqueles que alcançaram a justiça de Deus e que morreram em Cristo, todos esses morrem, né? São bilhões, estão espalhados no céu, que moram no céu agora. O que acontece? Vai enviar os anjos até os 4 ventos, para que eles tragam desde uma extremidade do céu a outra esses escolhidos de Jesus para reinarem com ele aqui, para virem com ele para cá. 4 ventos. Jesus falou, os 4 ventos têm uma função interessante aqui em relação aos salvos, em relação aos crentes. Sim ou não? Sim. É misteriosa, mas tem uma relação. Voltamos a Ezequiel, a última música que cantamos aqui, Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Vamos ler apenas o versículo 9 e 10, para a gente não demorar muito. Ezequiel 37, a visão do Vale de Ossos Secos, versículo 9 e 10. Então ele, Deus, me disse: profetize ao Espírito. Aqui o Espírito está com letra minúscula. Por quê? Porque não é ao Espírito Santo.
é o espírito humano que já não estava mais nos ossos ali. Aí ele vai profetizando, os ossos vão se juntando, a carne se forma o corpo humano inteiro. Está com sono? Acorda aí, né? Acorda, porque Deus vai mudar a sua vida. É até domingo isso aí. Aleluia. Né? Você tem que aguentar bonitinho. Olha o que acontece, você tem que receber a revelação, porque toda vez que acontece esse tipo de transição e de mudança, tem cansaço, tem sono, tem sonolência, tem a vontade de ir embora, tem o desespero, a pessoa fica zangada, irritada. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali provocando mudanças e o inimigo realmente não quer que a pessoa está resistindo, a carne está resistindo para não mudar, para não receber as bênçãos de Deus, o melhor de Deus. Mas Ezequiel 17 diz: profetiza ao espírito humano. Tem lá corpos, mas não tem espírito. Tem seres criados, bonecos reconstruídos, seres humanos reconstruídos, mas não tem vida dentro deles. E aí precisa fazer o terceiro nível de profecia, que Ezequiel está aqui. E aí fala: profetiza ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao espírito humano: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos. Vê por que nos 4 ventos tem que espalhar, trazer os escolhidos de Deus? Porque de alguma maneira no céu nós somos levados também pelos ventos espirituais. Não sei como é isso, não dá para explicar. Mas os espíritos destas pessoas, desse grande exército, estavam onde? Nos 4 ventos. Não sei como dizer isso. Não tem explicação essa visão assim, com muita clareza. Pode tentar inventar um monte de coisa, mas diz assim: venha dos 4 ventos. A pessoa vai dizer: não, está dizendo dos 4 cantos da terra. Não, filho, está dizendo dos 4 ventos. Não está falando dos 4 cantos da terra, está falando dos 4 ventos. Ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. De onde vieram os espíritos humanos? Onde estavam os espíritos daquelas pessoas? Nos 4 ventos. Talvez espalhados pelo céu, mas estavam em algum lugar. Foram os 4 ventos que trouxeram. Estão entendendo? Deus move ventos. Isso é mover de vento. Deus está provocando coisas. Deus podia fazer sem vento, sem nada? Podia. Mas por que não fez? Porque gosta de fazer desse jeito. Deus gosta de criatividade. Deus é criativo. Aleluia. Você é a imagem e semelhança de Deus. Também é criativo. Está me entendendo? Vamos encerrando. Êxodo 14, 21 e 22. Há muito tempo atrás eu sabia que para abrir uma vermelha tinha que passar uma rajada de vento. Desde criança parece que não é possível. Como é que vai abrir o mar sem vento? Porque você solta e a água espalha, sim ou não? Quem já pegou a mangueirinha com um jaquinho de vento, você põe na água e ela abre. Por que isso? Porque é assim que é. Êxodo 14, 21 e 22, quando Deus mandou Moisés tocar o mar para o povo passar, então Moisés estendeu a mão, versículo 21 de Êxodo 14. Êxodo 14, versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o que aconteceu? Não foi do nada. Gente, não foi assim. Moisés abriu a mão, parece um filme, os filmes mal feitos. Ou então toca o cajado na água e a água abre sozinha. Estendeu a mão e do nada o mar abriu sozinho. Não foi assim. Não aconteceu em um momento. Não aconteceu em uma hora apenas. Escute, leia o texto. Então, leia. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite. O vento que abriu o mar soprou a noite toda.
abrir e manter o lugar seco, aberto, o lugar. Você imagina, se você pudesse fazer, olha só. Por que tem essa descrição aqui, versículo 22? Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Se eu tivesse lá, eu seria o curioso da turma, porque eu ia tocar na muralha. Sabe o que é que eu ia ver? Minha mãe fazia assim, ó, quando eu tocasse na água. Por quê? Porque a pressão do vento estava passando, o vento fez uma barreira nos dois lugares. Se você tocasse nas águas, sua mão ia, porque o vento estava passando em altíssima velocidade para manter a água aberta. Uma película poderosa de vento de um lado e do outro para manter aquelas águas ali. É milagre, não é? Mas é o vento. É vento. É vento. Amém? Vamos lá, então a gente encerra hoje. Apocalipse, capítulo 7. Tem vento também. Tem um negócio no Apocalipse 7. Apocalipse 7, de 1 a 4. Tem um negócio misterioso também aqui, né? A partir do versículo 1 de Apocalipse 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé. Olha aqui, os 4 ventos não são os 4 cantos da terra. O texto de Apocalipse deixa claro. Ele viu 4 anjos em pé aonde? Nos 4 cantos da terra. Segurando quem? Os 4 ventos da terra. Ventos e 4 cantos totalmente diferentes. 4 cantos da terra. Por que 4 cantos? Norte, sul, leste e oeste. É isso. A terra não é quadrada. É que é norte, sul, leste e oeste. É, nós não vai dar para fazer isso também. Norte, sul, leste e oeste. Amém? Então um anjo em cada um dos 4 cantos, ou seja, um anjo nos polos, em cima, embaixo e dos lados do planeta. Fazendo o quê? Impedindo os 4 ventos de agir. Pensa num negócio desse. Olha só, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Versículo 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo selo, um anjo do sol. Quem é que tem o poder do sol, gente? Pelo amor de Deus, tem um anjo que tem o poder do sol, né? Mas subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar. Isso aqui não são anjos do diabo, não. Isso aqui são anjos de Deus, que executam juízo, né? Dá dano à terra e ao mar. E dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marquemos, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui é o início da salvação dos judeus. 144 mil, isso aqui não tem nada a ver com igreja. São 144 mil judeus. 12 mil de cada uma das tribos. Estes são o que eu chamo de guarda-costas do Cordeiro. Ele tem uma tropa de elite. E a tropa de elite é essa turma aqui. Vai criar uma tropa de elite de primeiro nível, e essa turma aqui. São 12 mil de cada um que vai andar com ele para cima e para baixo. Judeus, né? Não é a igreja está acima disso. Ok? A igreja é a noiva. A igreja não é soldadinho. Esses são soldadinhos. A igreja é a noiva, né? A igreja é gloriosa, é outra coisa. Mas vamos lá, senão a gente não encerra. Atos no capítulo 2. Precisa ler Atos no capítulo 2. Estavam todos reunidos a partir do versículo 1, né? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu a casa, toda a casa onde estavam reunidas. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e os quais passaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Esse aqui é um vento espiritual, né? Porque o povo lá de fora ouviu o barulho das línguas, do som, etc e tal, mas não entendiam nada.
Mas os apóstolos, os 120 que estavam ali, ouviram um som como um vento impetuoso. Esse vento foi real. Aleluia. E trouxe o quê? A presença do Espírito em Pentecostes. Por que aquele livro lá, Pentecostes, está lá? É porque fala só da festa de Pentecostes. Até aproveitar para fazer a propaganda dele, mas no bom sentido, né? Porque aquele livro não fala só da festa de Pentecostes. Ele fala uma série de outras coisas que você precisa ter e saber. Sobre a restauração de Deus, os tempos proféticos, a profecia, como Deus se move, como é o chamado do profeta. Aquele livro, a festa de Pentecostes, não fala só sobre a festa de Pentecostes. Por isso é importante que cada um da nossa igreja, se puder, adquira. Não tem muitos, infelizmente. Eu não fiz muitos na época, porque eu fiz junto com outros. Então esse foi como se fosse o troco. Veio como troco, Então ele tem 46 páginas, ele é fácil de ler, mas você precisa compreender as questões espirituais colocadas nele. Bom, senão a gente não encerra. João 3 é o último texto, graças a Deus, vai dar 10 horas, gente. João 3, não entendo porque a bispa fica até tarde, mas ela não prega como eu assim não, ensinando a escritura, Ela vai orando uma hora com vocês aí. Manifesta. Sai agora. Cai por terra. Queima. Jesus destrói. Ela não é? Eita. João 3, de 7 a 8. Jesus vai falar com Nicodemos. O último texto. João 3, de 7 a 8. O que é que Jesus falou para ele? Não fica admirado. Versículo 7. João 3. Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se você não nasceu, precisa, Vocês precisam nascer de novo. O vento de novo, Deus movimenta. Aqui é vento espiritual, Claro, Jesus está lidando com a ideia do vento físico, mas para demonstrar a ideia do espiritual. Olha só, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, ouve a sua voz. Você não ouve o barulho do vento? Você não vê o vento, a não ser que ele esteja sujo, com muita poeira, etc e tal, você consegue ver. Mas se ele for limpo, você não vê, mas você escuta o barulho, o movimento. Você está em casa, daqui a pouco você não vê nada, daqui a pouco em alguma coisa que tem, da velocidade que ele está passando, a pessoa até se assusta. É ou não é? É o vento, E você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Aí Jesus vai falar do vento espiritual. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é como o vento, ele nos guia. A gente não sabe distinguir. Ora, eu preciso dar os entendimentos espirituais e práticos que esse texto revela. Gente, tem que ser. Primeiro, eu vou correr porque não tem como ficar mais assim. Ventos ou vento. Depois que eu li tudo isso, o que é que eu tenho que entender? Ventos ou vento também são símbolos do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, óleo é símbolo do Espírito Santo, o azeite, fogo é símbolo do Espírito Santo, água é símbolo do Espírito Santo, mas também vento é símbolo do Espírito Santo. A segunda coisa que é o que a gente viu aí. A segunda coisa dessas leituras é que os ventos espirituais são movimentos divinos de mudança e transição. Tudo que você viu em relação ao vento, Deus está mudando coisas. Deus está realizando mudanças, Deus está se movimentando, alguma coisa vai acontecer. Quando vem os ventos de Deus, alguma coisa vai acontecer. Número 3, ventos espirituais descrevem juízos de Deus sobre o seu povo e sobre as nações. Também ventos espirituais significa que Deus está julgando as nações. Vem o juízo de Deus. A coisa vai pegar pesado, porque antes de Deus trazer juízos, Ele movimenta os ventos. E os ventos são símbolos do juízo de Deus. E às vezes o vento do juízo de Deus vem com fogo. O que é fogo? Sofrimento, destruição, morte. São simbolismos. Mas quando você vai ver o dia a dia, o que sobra? Ô gente, não quero falar assim, o terremoto no Haiti
Foi Deus que fez isso. A gente viu que Deus se move também por terremoto. Mas não vamos querer, a gente não pode ser insensível com o sofrimento das pessoas. Mas imaginem se aquilo foi um ato de um anjo. O juízo vem. O que é que sobra no juízo? Destruição, dor, morte, sofrimento das pessoas, angústia. É ou não é? O que sobra não é nada bom. Sim ou não? Deus fez isso com o seu próprio povo. Nabucodonosor veio, cercou a cidade, as pessoas morreram de fome, outros comeram um pedaço de carne humana para poder se alimentar. O cerco destruiu o fluxo da água, pessoas morreram de sede. Nabucodonosor entrou, destruiu o que tinha que destruir lá, levou todo mundo cativo. O que é que sobrou? Um restinho de pessoas pobres, doentes e muita gente ferida, e o resto ele levou cativo para a Babilônia. Ou seja, o que sobra quando Deus age? Em juízo, sofrimento, destruição, morte. E assim por toda a Bíblia, até Apocalipse, quando Deus vier para o Armagedon, vai ter tantos corpos mortos, que a Escritura vai dizer que as aves do céu vão comer ao ar livre, que não tem onde enterrar. Não terá onde enterrar na guerra do Armagedon. Imagina os corvos e os urubus, abutres em cima dos corpos mortos. Uma visão aterradora. O que é que sobra quando Deus entra em juízo? Quase nada. Sobra morte, destruição, sangue, sofrimento. Esse é Deus. Ah, Deus não é bom? Esse é um ato de bondade? Não, esse é um ato de juízo. Porque o Deus que é bom, Deus não só é bom, Deus ele é bom e justo. A justiça de Deus, quando Deus executa juízo, não é uma coisa legal, mas Deus executa juízos. Amém? Amém. E os ventos descrevem os juízos de Deus, tanto sobre o seu povo, como sobre as nações. Número 4, já está encerrando. São só mais 2, 4 e 5. Os ventos de Deus anunciam milagres e transformações. O próprio Ezequiel 37, os ventos fizeram o grande milagre de fazer um vale de ossos secos se transformarem em um exército vivo de servos de Deus. Glória a Deus. A própria ventos de Deus trazem milagres e transformação. Por último, ventos espirituais também descrevem a vontade absoluta do eterno Deus. Ventos descrevem a vontade de Deus. Às vezes Deus quer aquilo e aquilo vai acontecer independente da gente. E esses ventos, como a gente vê na Bíblia, esses momentos, essas descrições espirituais de ventos, é Deus agindo, dizendo assim, ó, eu vou agir e vou agir. Eu agindo, quem impedirá? Está escrito? Né? Deus disse assim, a quem me comparareis? Quem é que pode bater de frente comigo, em outras palavras? Quem é que pode argumentar comigo? Né? Havendo dito eu, porventura, farei voltar atrás? Havendo eu determinado alguma coisa, tem alguém que possa fazer não acontecer? Então, quando Deus, esses símbolos dos salmos e outros lugares, dos profetas, que falam desses ventos, descrevem a vontade absoluta de Deus. Deus quer, e quando Deus quer, vai acontecer, e ponto final, independente se a gente gosta ou não, independente, como eu tenho dito, se a pessoa é ateu ou não. Não interessa se a pessoa é ateu, vai ser julgado do mesmo jeito. Não interessa se a pessoa é ateu, se ele não crê, não importa se ele é cristão ou não, se ele é de outra religião, não interessa, Deus vai julgar do mesmo jeito. Vai estar todo mundo, essa turma toda, diante do trono do juízo, e ninguém vai salvar. Esse é que é o problema, porque todos os caminhos realmente levam a Deus, mas levam para o trono do juízo, onde ninguém se salva. É um péssimo negócio. Essa história de todos os caminhos levam a Deus é um péssimo negócio, porque todos os caminhos levam a Deus mesmo, mas leva para a condenação eterna. Todo mundo diante de Deus, para Deus proferir a sentença de condenação. É um bom negócio? Não. Eu então não quero todos os caminhos que levam a Deus. Eu quero um único caminho que faz a coisa certa. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu prefiro esse do que os demais, porque esse eu sei que salva, os demais condenam.
Quer goste, quer creia, quer não creia. Só a sua religião salva. Não interessa, meu filho, se você acredita nisso ou não. O fato é que o que Deus disse vai acontecer. E o que está descrito em Apocalipse também vai acontecer. Quer a gente goste ou não, quer a gente aceite ou não, quer a gente creia ou não, há uma vontade absoluta de Deus e Ele vai fazer cumprir as coisas sobre a terra. Amém. Bom, nós chegamos no final do segundo ponto, da segunda mensagem. Falta mais uma. Deus move tempos, Deus move rios. De outra forma de dizer, Deus move águas, né? E quando Deus move rios e águas, o que acontece? E aí, tabernáculos. Porque tabernáculos tem o dia da festa é o derramar das águas. Por isso, olha, eu nem sabia, eu tinha conectado tudo isso dos rios. E nós veremos a revelação de Deus em relação aos rios. São rios espirituais. O rio de Deus é espiritual, o rio que sai do trono é espiritual, não é? Mas há também formas físicas de Deus se manifestar por meio destas águas. E o que elas significam, o que esses rios significam em nossas vidas. Ok? E aí encerramos na festa de tabernáculos com esta mensagem. Amém? Vamos ficar em pé, né? Vamos orar. Então, portanto, não são mensagens assim. Quando a gente está falando em vários pedaços, não tem como a gente dizer assim, então eu vou ministrar agora a bênção de Deus sobre sua vida nessa mensagem, porque a ideia não é essa, né? A bênção é na mensagem final, né? Nós estamos fazendo um caminho progressivo até chegar na apoteose, no final glorioso, amém? Então até chegar lá, a gente precisa entender como Deus está se movendo. Vocês precisam se acostumar a ouvir as mensagens da palavra de Deus assim. Elas, né? De repente num domingo você vai vir, não vai vir uma palavra para abençoar a tua semana. Mas Deus não está falando para abençoar a tua semana. Deus está falando para abençoar a tua vida como um todo, de forma perene, contínua e eterna. Então às vezes Deus vai te dar uma palavra que às vezes não tem nada a ver com a tua semana. Amém? Mas Deus está gerando algo espiritual em você, que é melhor do que o que vai acontecer na semana. Aleluia. Amém? Agora você ora pela tua semana. Não tem nenhum problema, mas às vezes a palavra que Deus liberou para você do altar, ela é diferente, ela é espiritual, com um sentido espiritual, e que às vezes, naquele momento, talvez não vá falar de cura, não vá falar de libertação, não vá falar de prosperidade, não vá falar de bênção, mas aquela palavra espiritual vai gerar coisas profundas espirituais, transformações tremendas em sua vida. Você precisa se acostumar com isso. Porque Deus não vai, imagina, Deus vai querer um culto só para resolver sua vida? Você quer que Deus use um único culto para resolver sua vida? Não, a mensagem é só resolver minha vida. Assim fica fácil, você nunca mais vem na igreja. E eu também nunca mais prego. Eu prego uma mensagem, eu resolvo sua vida, eu vou para casa você também. E nunca mais a gente se vê. Mas Deus não usa isso, Ele começou a boa obra, vai completar até o dia de Cristo. Então Deus está trabalhando com você até o último dia da sua vida. Então ele não tem pressa. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Ele não tem pressa. E Ele não está preocupado se você acha que Ele tem que te abençoar amanhã de manhã ou não. Ele vai te abençoar, mas Ele é um Deus que tem um projeto de transformação completa e de santificação na sua vida. E Ele vai levar o tempo que precisar para transformar você. Quanto mais você resistir, mais tempo demora. Quanto mais você ficar batendo o pé, fazendo birra, criancinha, mais ele vai apertar o cinto, mais ele vai apertar o parafuso. Aí dói. Quanto mais você resiste a Deus, mais vem dor. Não porque Deus vai fazer dor, mas é que tua resistência provoca dor em você mesmo. Amém? Amém. Não foi uma cesta maravilhosa? Foi uma cesta abençoada? Palavra de Deus, palavra de Deus. Deus move ventos. Então Deus está movendo os ventos na nossa igreja. Aleluia. E Deus está movendo os ventos dele na sua vida. Quando você orar, pode orar sim, move teus ventos. Você pode orar, move teu vento. Não é aquele, né? Já viu o povo pentecostal? Deus me perdoe. Já viu aquele pentecostal? Nossa, passou um vento lá em casa. Nossa, olha um vento. Só, é coisa ruim. Coisa ruim. O vento que passou é coisa ruim.
Não, nós entendemos diferente. Os ventos de Deus limpam. Os ventos de Deus transformam. Os ventos de Deus julgam os nossos inimigos. Os ventos de Deus trazem bênçãos, milagres e vitórias, trazem vida. Então, quando você orar, passa teu vento aqui na minha casa. Não se preocupe que não vai vir o juízo, não. Vai vir o processo de transformação e a mudança. Passa teu vento. Eu quero teu vento. Eu quero os teus ventos na minha casa. Eu quero Eu quero ser uma pessoa espiritual. Eu quero os teus ventos. Eu quero os teus ventos. Você pode orar isso? Você pode falar isso para mim? Vamos encerrar assim. Eu quero os teus ventos. Fala isso para Deus. Eu quero teu vento na minha vida, os teus ventos na minha casa.